Boa noite, os queridos aqui presentes. É uma alegria, uma honra nós recebermos e acolhermos essa poeta, tradutora, gestora, embaixadora universal da cultura, tão importante, né, boliviana e igualmente brasileira. O programa Três Mal Amados, né, reverencia a sua figura, que nos é tão querida. Né? Você que tem um percurso tão rico, uma trajetória admirável, eu vou tentar reduzir a sua biografia. Naturalmente, não pode estar circunscrita a essas linhas. Cori Anne Bolívia Carrasco Dourado. Filha do pintor boliviano Jorge Carrasco Núñez del Prado, da psicopedagoga Julio Dourado Llosa. Nasceu em La Paz, na Bolívia, em 22 de agosto de 1949. Chegou ao Brasil em 1976 e se tornou brasileira. Tanto que vocês vão perceber que sequer tem algum sotaque. Né? Bem, licenciada em Letras, em pós-graduações em Língua e Literatura Espanholas, tradução português-espanhol, espanhol-português. Mestrado em Literatura Brasileira, em Língua e Culturas Espanholas. Estudou na Bolívia, no Brasil e na Espanha. Trabalhou também como professora de português e de espanhol na Universidade de Brasília, lecionando espanhol no Instituto Rio Branco e em outras instituições brasileiras. Né? De espírito inquieto, ágil, já aos 3 anos de idade foi premiada pela Prefeitura de La Paz por seu quadro Mi Papá y Yo, no concurso de pintura infantil. É aluna do Conservatório de Música, membro do Teatro Experimental Universitário e do Teatro da Aliança Francesa, na mesma cidade. É membro fundadora da União Boliviana de Escritoras. Né? Integra também a União Brasileira de Escritores, Associação Nacional de Escritores e Sindicato de Escritores do DF. Tem inúmeras obras, vou citar aqui algumas, né? Um Grito Calado, Espuma de los Dias, Poemas em 4 Tempos, Despenhando Sueños, perdão pelo sotaque, tá? Pela dicção. O Orvalho de Tua Voz, Rosa Adormecida, Nocturnidades, Palavras Livres, Partitura do Tempo e Partitura do Tempo. E também a plaquete Sabor a Tempo. Né? E algumas outras obras preparadas já para publicação. Vamos fazer essa rodada aqui entre poetas e pares da literatura, para conhecer um pouco mais de você, né? Para além dessa biografia, toda biografia nos chega, né, de certo modo, frio e burocrático. Então, uma primeiríssima questão, né, só para a gente abrir os trabalhos e esquentar os tamborins, eu gostaria que você falasse um pouquinho de si, né, como você se sente como cidadã brasileira, né, igualmente boliviana, como a poesia chegou para você, né, por que a poesia, não a prosa?
apenas em termos gerais. E se você quiser acrescentar algo a essa biografia, né, que eu fui obrigada a simplificar. Seja bem-vinda, Cori. Cori, só liga o seu microfone, por favor, querida. Será que agora dá para ouvir? Sim. Eu gostaria, antes, né, apenas um poema seu, que eu não me atrevo em espanhol, né, da tradução de uma grande figura nossa, do Anderson Braga Horta. Dói. Ai, meu povo faminto, criança de rosto descolorido. Dói escutar o vento solitário da pátria empobrecida. Essa gargalhada misteriosa, filha da morte. Com você, Cori. Obrigada. Realmente é, para mim, muito bom estar entre vocês, porque normalmente eu estou mais em outros lugares, todos os lugares do mundo. No Brasil eu estou pouco. Agora, eu agradeço a vocês o convite para estar entre os três mal-amados. E o que eu posso dizer sobre mim? Eu já tinha dito para o Jorge, eu não sei falar sobre mim. Vocês já disseram, eu nasci em La Paz, nas alturas. Mas é tão diferente, é tão, como diria, uma, uma altura de 4.000 metros onde eu nasci, rodeada de montanhas, que quando eu era pequena sempre ouvia dizer de neves eternas, mas hoje, quando olhamos, não há neves mais eternas. As montanhas estão ficando marrons, escuras, a neve está sumindo. E chegar aqui, eu cheguei ao Rio de Janeiro em fevereiro de 76, em época de carnaval, aquela bagunça terrível. Eu morava no Leme, eu quase fui embora, porque eu tinha que fazer uma viagem do Leme até a Faculdade de Letras, da UFRJ. E isso me incomodava muitíssimo. Junto com o carnaval, imaginem só, eu que morava em casa, estava morando num apartamento, e aí, quando eu abria a janela do meu quarto, eu dava de cara com outro edifício, e isso me cortava a visão. Então, eu escrevi para minha mãe, disse, olha, quando acabar o semestre, eu estou indo embora, não quero ficar aqui. E ela me respondeu, não, senhora, você não faça nada até eu chegar. E ela me trouxe para Brasília. Só que, quando eu soube que eu iria para Brasília, pelo menos para conhecer, eu contei para as minhas colegas. E elas diziam, você não vai gostar de Brasília. Seu nariz não vai funcionar em Brasília. Você não pode ir, você tem que ficar. A diretora de letras era a professora Ziglinde, e ela me disse, eu não lhe darei a transferência para Brasília, porque eu sei que você vai voltar em um mês. Só que eu cheguei a Brasília e fiquei. Eu não podia voltar para o Rio de Janeiro, eu adorei Brasília. Quando cheguei a Brasília, Brasília era terra vermelha por todo lado, árvores tortas, lindas, diferentes. Eu podia estender o olhar e ver ao longe. Isso me cativou. Eu disse, bom, aqui eu fico. E fiquei, estou até agora aqui. Claro
indo e vindo, saindo um pouquinho, indo para outros lados, mas sempre voltando. E sempre digo, na Bolívia eu nasci em La Paz, mas no Brasil eu nasci em Brasília. Adoro Brasília. Com relação à literatura, eu sempre digo, ela veio em mim desde o ventre da minha mãe. Minha mãe também escrevia, ela era jornalista, era professora, era diretora de um colégio. Meu pai, pintor, totalmente boêmio, pintor e escultor. Então, eu fui criada no meio de música, no meio de palavras e no meio de cores. Na minha casa se reunia a segunda geração de Gesta Bárbara, que era um grupo literário que nasceu na cidade de Potosí, a primeira geração, poetas, né, em sua maioria. E a segunda geração já nasceu em La Paz. E muitas vezes se reuniam lá em casa. E eu era a única criança naquele meio. Eu tinha 2, 3 anos. E como eu era a única criança, eu não era mandada para a cama. Então, eu escutava, via tudo que eles faziam, não entendia muita coisa, mas quando passei a gostar de vê-los, eles sempre falavam alguma coisa, suas últimas produções. Havia muitos escultores, poetas, narradores, jornalistas, pintores. Meu pai fazia parte. E minha mãe também sempre estava no meio. Então, um dia eu cismei, tinha 3 anos, e disse, eu também quero falar. A criança imita os outros, né? Então, eu também falei. E, a partir daí, eu sempre falava, quando eles estavam em casa. Até que um dia, meu tio, irmão mais novo do meu pai, ele disse para minha mãe, olha, pega um papel e um lápis e escreve o que ela está dizendo. Ela está falando, é poesia. E aí foi que minha mãe começou a copiar o que eu dizia. E como eu via que cada vez que eu dizia que eu queria falar, ela pegava papel e lápis, eu me acostumei. Então, cada vez, mesmo que não fosse nas reuniões, cada vez que eu queria falar, eu dizia para ela, mamãe, pega papel e lápis. E foi assim. Depois, claro, aprendi a ler e escrever, e eu mesma escrevi, desde pequena. Infelizmente, eu sou muito avoada, sempre fui. E uma vez, um de meus professores na universidade em La Paz, isso já na época em que houve um golpe de Estado, que naquela época era muito comum, foi o golpe de Estado de Banzer. Este meu professor, que era poeta, foi embora, foi para a Espanha. E de lá um dia eu recebi uma carta dizendo, mande seus poemas, eu vou publicar aqui. Ele estava em Madrid. Eu mandei, só que eu mandei originais. Nunca lhe chegaram às mãos. E eu mandei muitos, incluindo aqueles de criança. Perdi.
Foi a primeira vez que eu perdi poemas. Houve outras perdas, mas isso já mais tarde, inclusive já nesta época. Nesta época. Perdi 5 livros depois de me aposentar como professora. E depois fui perdendo poemas por causa de computador. Eu tenho um pouco de medo ao computador, justamente por ter perdido poemas no meu laptop. Ele quase pegou fogo. E eu só os tinha ali, eu não tinha backup. Então, qualquer coisa eu escrevo à mão, depois eu passo para o computador, faço a tradução, eu escrevo nas 2 línguas, faço a tradução para uma ou para outra, imprimo e pronto. Fico mais tranquila. E relatos riquíssimos e cativantes quanto a esses poemas perdidos, quanto a sua chegada em Brasília, que, em geral, aqui se estranha, foi o contrário, né? Você adotou a cidade e, de certo modo, repeliu a chamada Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Incrível, né? Talvez as alturas, Brasília também é uma cidade muito alta, não rodeada por montanhas, né? A Vermelha, de certo modo, prossegue, mas essa sensação de céu nos ombros que nós temos, né, de fato, nos arrasta. Eu vou convidar agora nossa mal-amada Marli Frois para fazer uma pergunta, levantar alguma questão, mas se você quiser, antes, ler um poema seu, naturalmente, né, perdidos não os teremos, seja escrito à mão ou publicado, e depois a nossa Marli faz uma pergunta. A gente vai girando a roda. Tudo bem, eu leio, mas eu não sei qual ler. O Jorge tinha me pedido alguns, mas eu posso ler outros. Não sei se vocês conheceram. Posso ler um que foi publicado na revista número 2 da Academia de Letras do Brasil, que diz o título Dona do Tempo. Sou dona do tempo, vou a contratempo e me refaço em um segundo. Sou dona do tempo, trago o passado para o presente e o futuro coloco em passado. Sou dona do tempo e o meu tempo é circular. O presente vive sempre e o sempre é presente, passado e futuro. Perfeito. Muito obrigada, Marli. Com você. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Core, é um prazer tê-la por aqui. Eu já vou começar com uma questão, primeiro com um poema seu, peço licença para ler, e na sequência eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com esse lugar que você ocupa, né? De escritora brasileira boliviana, né? Então, começa com um poema, Dói o Mundo. Bolívia dói em minha garganta. Como dói-me o mundo.
Nesta hora ingrata, são vozes estridentes, são fogos que retumbam, são pranto de mãe e de filhos. São rios vermelhos de fantasmas, e me dói a Bolívia nos olhos, como dói o mundo, cativo de espanto. Maravilhoso poema, né? E essa dor, eu acrescentaria aqui, dói-me os olhos a América Latina. E pensando em América Latina, Cori, não sei se você vai concordar comigo, nós somos desse mesmo lugar de estudiosas da área de letras, né? E pelos lugares que eu já circulei na academia, e desse lugar também de estar no literário, eu sinto a pena que nós não conhecemos muito bem a literatura na América Latina. Eu sinto que falta mais uma interlocução dos autores brasileiros com o restante da América Latina. A gente pode até dizer que há escritores pontuais que são conhecidos, mas por exemplo, eu acho que somos muito devedores, conhecemos pouco da literatura boliviana, por exemplo. Eu acho que a gente perde com isso. Acho que a gente faz muito mais diálogo com a literatura europeia que com a literatura latino-americana. Então, falta essa sensibilização para esse diálogo com o fazer literário, onde é o nosso locus, América Latina, né? Nos olharmos enquanto escritores, leitores e produtores da América Latina. Eu sinto falta disso. Eu queria ver qual a sua opinião em relação a isso, e ligando nessa questão, que você me falasse assim, quais são, na sua avaliação, os escritores bolivianos que nós precisamos conhecer, quais são eles e por quê? Então é o momento de você promover a literatura boliviana aqui para a gente, é isso. Podia ter me preparado para isso. Na verdade, eu acho que, de certa forma, há uma reciprocidade de desconhecimento. Não sei se porque o Brasil, pelo menos na época em que eu cheguei, não se sentia latino-americano. Em Brasília, principalmente, sempre diziam os latino-americanos, falando de todo o resto da América Latina, mas excluindo o Brasil. Eu cheguei uma vez a perguntar aos meus colegas, ué, e o Brasil é de onde? Isso nos anos 70. Mas há muitos escritores bolivianos excelentes, assim como brasileiros também excelentes e não traduzidos para o espanhol. Alguns foram traduzidos, sim. E os brasileiros são pouco conhecidos também lá fora. São conhecidos os principais, os mais famosos brasileiros. Enquanto que os latino-americanos, somente aqueles que são prêmios Nobel, ou grandes prêmios, são conhecidos aqui no Brasil. Quando eu vou para os encontros internacionais, quer dizer, quando eu ia, porque hoje em dia as coisas são todas virtuais, e, francamente, eu não tenho gostado muito dessas reuniões virtuais, são totalmente frias e a gente não conhece como conhecia antigamente as pessoas. Antigamente, digo, há 2 anos atrás, 1 ano atrás. E eu trato de mostrar tanto a literatura brasileira como a literatura boliviana também, porque eu gosto muito da literatura boliviana. E eu acabo traduzindo, ou
falando de coisas gerais e colocando como exemplos poesia brasileira. Só que eu faço as traduções para o momento. O Anderson Braga Horta também já tinha falado comigo sobre isso, e penso que vou começar a publicar algumas das comunicações que eu fiz para o exterior. Não sei quando, não prometo rápido, mas vou ter que traduzir para o português para poder publicar em português. Agora, bolivianos, quando eu fui presidente da Associação Nacional de Escritores, em 2014, eu fui de 13 para 15, em 2014 eu fiz... Não, 2015, pouco antes, acho que... Eu não me lembro bem, mas desculpem as datas, os nomes, eu estou com um pouco de esquecimento. Sei que não é Alzheimer, mas é esquecimento. Eu fiz questão de trazer para uma quinta literária na ANE um escritor boliviano, um poeta e narrador também, Homero Carvalho Oliva. Claro, mais novo do que eu, bem mais novo, mas excelente escritor. E conhecido em vários países, inclusive europeus, mas não no Brasil, a não ser por aqueles escritores que estiverem presentes naquela palestra que ele deu sobre poesia boliviana, justamente. Uma escritora, poetisa, que já faleceu, que era dessa segunda geração da Gesta Bárbara, é Alcira Cardona Torrico, excelente também. Pode-se dizer que ela é o exemplo de poesia social na Bolívia desde os anos 60. Porque eu tenho, por exemplo, um livro, o primeiro livro dela foi publicado em 1949, o segundo em 1968, e ela só tem 3 livros, mas os 3 são excelentes. Quem quer conhecer a realidade do mineiro, por exemplo, boliviano, daquele que trabalha nas minas, leia Alcira Cardona. Tem vários outros, muitos outros, antigos e novos. Mas aqui é difícil, muito difícil conseguir um livro, inclusive pela internet, é difícil. Eu, quando preciso de algum livro, eu tenho que viajar até a Bolívia, vou lá e procuro. Ou procuro o autor, para poder comprar o livro. Há uma editora que é... Ai, desculpem, eu estou com a cabeça fora do lugar. Eu vou olhar. Eu preciso de cola. Pode colar. A biblioteca dela é maravilhosa, né? A gente aproveita para observar essa biblioteca extraordinária. Show. Depois da pandemia, a gente tem que fazer um tour na sua biblioteca, viu, Cori? Eu já dei vários livros, já doei vários livros para meus ex-alunos, tanto da UNB, porque na UNB eu dei mais, foi literatura não, língua espanhola. Aqui sempre faltaram professores de língua espanhola.
Eu dei muita literatura, língua espanhola na UNB. Acabei doando meus livros, vários, umas 4 ou 5 caixas, inclusive para bibliotecas. Eu aproveito, já que lembrei disso. Quando eu cheguei ao Brasil, eu cheguei carregada de livros e discos. E eu, quando vim para Brasília, fiz questão de doar livros para a universidade. Na UNB tem livros bolivianos doados por mim. Tem vários anteriores a mim e vários que eu doei. A editora que eu estava falando é Quipus. É uma boa editora e não sei se eles têm endereço. Estou tentando olhar. Sim, eles têm uma página web e tem e-mail para vendas. Gostariam de ter o endereço? Sim, sim, acho que é importante. Pode até anotar aqui no chat, vai ser interessante. Ventas, VENTAS, @ editorial Quipus, tudo junto com K.com. A página web é www.editorialquipus, tudo junto, Quipus com K sempre. Quipus com U também. KIPUS. .com. Tem uma antologia que saiu agora, saiu em 2019. Não sei se vocês conseguem ver. Uhum. Mais ou menos. Se afastar um pouquinho, tem muita luz, né? Isso, agora dá. Escritoras bolivianas contemporâneas. Poesia, narrativa e drama. Tem vários. Mas essa editorial talvez poderia dar para vocês alguns outros nomes. Gabi Vallejo é outra excelente narradora, novelista. Teve um de seus romances levado ao filme, ao cinema. Sim. Para dar nome, seriam muitos. Eu tenho um monte de nomes, mas seriam realmente muitos. Nora Zapata é uma grande poetisa também. É fantástico, Cora. Eu acho que o propósito é esse, justamente para quem assistir depois, ter como provocação e procurar conhecer mesmo, né? Então, você já apontou os caminhos aí da editora, eu acho que vale a pena a gente conhecer, sobretudo a gente que está na academia, né? Eu lembro que eu fui conhecer a literatura de outros países da América Latina, que não o Brasil, no doutorado, né? Que loucura, né? E, assim, no formato curto, e depois muito por conta, né? E a gente tem esse sentimento, né? Que tem tanto autor bom, tanto livro maravilhoso, que infelizmente a gente fica alheio a essa produção, que é terrível, né? A gente perde de ter acesso a material assim maravilhoso. Então eu penso que esse intercâmbio ele é muito necessário ainda, e eu vejo que esse seu trabalho de tradutora ele é fantástico, tanto para fazer esse caminho
de ida da literatura brasileira, como esse caminho de volta também, né, de trazer a publicação, né, a tradução de outros escritores da Bolívia. Isso é fantástico. Do Homero Carvalho, por exemplo, eu tenho o primeiro livro que eu peguei ali na estante, Inventário Noturno, é de poesia. Jorge, já fica uma dica aí, de repente pega um contato com mais escritores aí da Bolívia, né? Fazer esse intercâmbio aí. Este livro ganhou o Prêmio Nacional de Literatura de 2012. E ele não sei se é bom, mas é do Fundo Editorial do Governo Autônomo Municipal de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. Obrigada, Cori. Mas ele tem muitos livros publicados. Eu não sei quais as editoras dele, são várias também, então tenho muitos aqui também. Tem vários. Bom, alguma coisa, depois a gente pode conversar e eu posso dizer-lhes mais. Claro, não. Nós nos ressentimos porque, de fato, o que chega para a gente são apenas os consagrados, eles Exato. que estão no cânone. Então, a gente sempre, qualquer livraria que a gente for, das menores às maiores, nas estantes de literatura latino-americana, são especialmente os argentinos que a gente tem acesso. Uma pena, porque o mercado editorial não contempla esses nomes, também não traduz. Então, realmente uma pena. Quem não lê, né, em outro idioma, fica muito restrito. Eu vou, antes de passar para o Josafá, fazer aqui um outro tema seu. O orvalho de tua voz. Se for noite, e os ventos calados permanecerem à borda do mundo, tecerei castelos de sonhos no pêndulo do tempo. Se for noite, e as mãos na pálpebra fechada buscarem castelos e rodopios de sol, colherei a madrugada, bebendo o orvalho de tua voz. É o poema que dá título ao livro. O orvalho de tua voz, perfeito. Então, escolhi sem saber escolhi bem. Josafá, com você, queridíssimo, super mal amado. Obrigado, Luciana. Boa noite, é um prazer estarmos aqui com a Cori. E eu começo suspirando com o suspiro dela. Suspiro. Ainda espero essa palavra, que sorri às suas paredes brancas. Ainda espero esses beijos, cheio de minhas tormentas vãs. Ainda procuro esse sorriso, que me deixou no meio do amanhã. Cori, realmente é muito gratificante estar te ouvindo, ainda mais diante dessa pergunta de suma importância da Marli, né? Para quem te acompanha, por exemplo, em suas páginas, a gente sabe, assim, da sua atividade imensa e intensa, né? Em nome até mesmo da Academia, né, de Letras do Brasil, e o seu trabalho também de tradutora, enfim, de estar levando, né, de certa forma, a sua mensagem, né, em termos de poetas do Brasil para a Bolívia. E acho que foi em 2019, Cori, que eu ouvi um pouquinho de você. Foi quando você teve a oportunidade de falar para alguns professores de espanhóis, né, em Brasília, sobre
sobre a obra, né, do grande poeta espanhol Vicente Aleixandre. Ah, sim, sim. Que o Vicente, na realidade, ele foi prêmio Nobel, acho que de 1970, foi 78, 77, 77. 77, né? E 77. achei formidável, depois de ter acompanhado as pessoas, alguns colegas, como a Juliana Simeão, que é professora de espanhol, e fez uma referência a esse encontro seu com os professores que ela estava presente. Eu acho isso fundamental, tá? E de grande importância quando eu fiquei sabendo. E olha que não foi agora, foi em 2019 que você deu essa palestra, né? E achei assim Temos formidável. essa palestra duas pessoas, duas Ah, professoras. Foi a sei. Cecília Guerra Fonseca da Silva e eu. As Ah, duas fizemos a palestra. pois é. E aí eu tive a oportunidade depois dela declamar os dois poemas do Eu Vicente, né, para declamei. mim e tal, né, que você declamou vários, né? Sim. E aí eu te pergunto, e aí eu vou misturar aqui três perguntas que na realidade estão no mesmo caminho, né? Qual o lugar de sua poesia na Bolívia, no Brasil e de países espanhóis? Que eu sei que você tem uma atividade muito intensa ligada a isso, né? E se você tem alguma tradução, né, boliviana para o português, quer dizer, espanhol de autores bolivianos para o português, assim como também se você tem alguns trabalhos traduzidos de brasileiros, né, para os espanhóis, basicamente para os bolivianos, enfim. Eu vi que o seu livro, Partidura, né, do Tempo, né, foi o último, né, Cori? Sim, do ano passado. Eu queria também que você, de repente, misturasse isso, porque você fez uma publicação bilíngue, né? E Tem qual várias foi, publicações bilíngues. e como é que foi também essa aceitação lá na Bolívia, que eu sei que você preserva e conserva essa interligação, né, que eu chamo até de umbilical, né, com a Bolívia, né? E o resto do corpo e a cabeça sempre aqui no Brasil. Então, eu queria saber isso, né? Qual o lugar de sua poesia, seja na Bolívia, seja aqui no Brasil, de país de língua espanhola, e se você tem essa tradução, né? Se tem esse trabalho de traduzir alguma coisa e a profundidade desse último trabalho seu, Partidura do Tempo, em relação tanto à língua espanhola como o português. Na realidade, eu comecei na Bolívia editando os meus poemas e, logicamente, eram todos em espanhol. Os dois primeiros, Um Grito Callado e Espuma de los Días, infelizmente já não tem mais. Só quem tem sou eu, acho. Ainda um ou dois de cada um dos livros. Já a edição acabou e eu não fiz mais outra. Este é o primeiro livro. Não sei se conseguem ver. Ele tem a capa feita pelo meu pai. Todos eles são de capas do meu pai. O primeiro e o segundo. Não traduzi nenhum deles. Mas, quando o Jorge me pediu poemas, eu acho que eu traduzi um. Não sei de qual livro, do primeiro, do segundo, não me lembro. Talvez do primeiro, Um Grito Callado. Mas os outros, já o terceiro ainda tem todos os poemas em espanhol. Mas já o quarto, alguns estão em português.
e não traduzi nunca nenhum. Este é o 4º livro. Também com capa do meu pai. Aliás, a capa sou eu mesma, quando tinha 3 anos. E eu fazia questão de não traduzir. Até que o editor, o Vitor Alegria, me disse um dia: você deveria publicar os seus livros nas 2 línguas, ou seja, traduzindo seus livros. Eu não tinha muito essa intenção, mas depois acabei fazendo o que ele disse. E o meu 6º livro, que é La Rosa Dormida, que é o original, eu fiz a tradução no mesmo livro, só que do lado contrário, A Rosa Adormecida. Essa é a tradução. E, a partir daí, eu pensei que podia fazer, já que ele mesmo me disse: olha, você tem a felicidade de você mesma poder traduzir. E quem vai comprar no Brasil e, logicamente, vai querer em português. Mesmo assim, Nocturnidades eu ainda fiz no idioma oficial. Quer dizer, eles foram escritos originalmente em português e em espanhol. Eu não traduzi nenhum. Como vieram, estão no livro. E depois eu achei que deveria realmente fazer essa edição bilíngue. O Palavras Livres, que tem poemas originais em português e em espanhol, eu traduzi para ambas as línguas. Mas o original está sempre do lado esquerdo e a tradução do lado direito. O Partitura do Tempo, ele está todo em espanhol, original. Eu preferi que fosse publicado o original do lado esquerdo e a tradução do lado direito. Ou seja, o português está na página da direita e o espanhol no lado esquerdo. Agora, eu não sei, eu gosto do poema do jeito que ele nasce. Eu não fico pensando se eu vou sentar para escrever em português ou eu vou sentar para escrever em espanhol. Eu escrevo do jeito que vier. Quando eu passo para o computador é que eu vou fazer a tradução. Então, às vezes me dá trabalho. Tanto para a tradução para o espanhol como para o português. Às vezes me dá trabalho. Apesar de serem as 2 línguas irmãs, muito parecidas, e muitas vezes até palavras idênticas, mas também muitas vezes essas palavras idênticas não querem dizer a mesma coisa. Então, apesar de que eu acho mais fácil traduzir para uma ou para outra, não tenho problema, às vezes eu tenho, sim. E eu trato de fazer o mais próximo do original possível. Às vezes dá para fazer uma tradução exatamente
como nasceu. A literal, mas às vezes não dá. Sim. Agora, eu prefiro fazer as traduções, por quê? Porque eu tive, em uma ocasião, há uns anos atrás, alguns poemas traduzidos para o francês. E a pessoa que os traduziu me mandou. Quando eu li, eu não gostei. Eu disse, eu não disse isso. Eu corrigi, claro, mas para o português eu mesma prefiro fazer. Agora, para o inglês, para as outras línguas, eu prefiro não fazer, porque eu não tenho o conhecimento suficiente para poder fazer essas traduções. Eu acho que sei falar alguma coisa, mas eu tenho muito respeito pelos idiomas. Então, eu prefiro não fazer essas traduções. Para o português, sim. Eu me sinto nativa do português também. Entendi. Porque quando eu vim estudar português. Eu vim para fazer a minha licenciatura em língua portuguesa. Eu gostava da língua portuguesa. Minha mãe me deu muitos livros de literatura infantil. Ela sempre vinha para o Brasil e ela me levava livros. E eu lia. E eu gosto de língua portuguesa desde pequena. Então, eu dizia que não podia falar mal a língua que eu gosto. E muito menos a que eu ia ensinar, porque a minha intenção era voltar para a Bolívia e dar aula de espanhol, ou de português. Mas acabei ficando. Muito bem, Cori. E aí, por que eu te pergunto isso? Porque, assim, tem algumas pessoas que, na realidade, quando escrevem, né, pinta sempre uma curiosidade. Por isso que eu te perguntei isso. Se você escreve seus poemas em sua língua, né, o espanhol, né, ou se escreve em português, ou se essa divisão, na realidade, não tem muita importância dentro do que você escreve, entendeu? Na realidade, eu queria chegar a esse último questionamento, entendeu? E aí você está me falando a grande dificuldade de uma e de uma outra coisa, mas eu queria saber isso. Você escreve seus poemas em português ou sempre os escrevem em espanhol? Tanto faz. Eu escrevo em espanhol e em português, originalmente. Como eu já disse antes, eu não sento pensando em que eu vou escrever em português ou eu vou escrever em espanhol. Uhum. O que vier, está. Muito bom. Luciana, a palavra é sua. Cotovia. Como demoraste, cotovia, para dar-me a seiva do teu alento? Eu, amarrada e triste, queria matar as mãos com as lágrimas do dia. Surgiste então em voo no céu amanhecido. O gorjeio quebrado, meus pés sentem a terra e se enterram na vida, com raízes de pensamento. Minhas mãos, gaivotas caçadoras, rasgam o azul amarrotado do oceano de vocábulos em movimento. Coração, o gorjeio quebrado, entanto, nem sempre sensato, perdido na névoa de um lamento. Vamos agora com o nosso queridíssimo Jorge Amâncio, né, mal amadíssimo, né, para encerrar o primeiro bloco com a sua questão. Jorge, seu microfone. O microfone
microfone está aberto, mas você está sem voz. Está ouvindo bem? Agora Sim. sim. Ah, ok. Meu computador hoje está meio estranho. Boa noite, Cori. Um prazer imenso recebê-la aqui, junto com os três mal-amados, né? Você já falou da sua transição, porque aparentemente não houve uma transição, as coisas aconteceram basicamente juntas, né? Você chegar da sua poesia em espanhol, passar para o português e, de repente, estar escrevendo em português e espanhol, né? Eu acho isso uma coisa muito, muito, muito interessante, né? Eu vou ler um poema seu aqui chamado Repentina Veio a Noite, antes de fazer um questionamento. Repentina veio a noite. De repente, fez-se noite, e a água que corre é vermelha, mas corre seca. O ar que se respira é o pó encobrindo o céu. Repentina veio a noite, e noite densa, embalando perdidos corpos, ruidosamente ferindo a clara manhã. É noite. De repente, é o grande pássaro borrifa penas pelo ar. Esse poema e mais dois parece que foram escritos da notícia da CNN sobre as Torres Gêmeas, publicada no livro Nocturnidades. Nocturnidades, aliás. Bem, isso é claro que foi um evento, vamos chamar de evento, uma tragédia, né, a nível internacional. Teve esse abalo no mundo todo. Como é que você vê essas transformações que acontecem tanto na Bolívia, tanto no Brasil, politicamente, e como é que essa parte aparece nos seus poemas? Se isso aparece nos seus poemas, como é que você contenta essa parte dos seus poemas? O poeta normalmente não pode estar fora da sua época e nem fora da terra. Terra, digo eu, não o ponto exato onde nasceu apenas, mas o ponto global onde vive. E o poeta, eu me acho lírica, intimista, mas não sou alienada. Eu sei o que acontece no mundo e sou capaz de pensar por mim mesma. E o que escrevo, eu escrevo porque vem a mim pela emoção, pela vida, pela experiência. E muitas vezes, a maior parte das vezes, eu não penso para escrever. Eu sento e começo a escrever diretamente. Eu não venho à cadeira porque eu quero escrever, mas porque eu sinto a necessidade de escrever. E eu não sei o que eu estou escrevendo no momento em que escrevo. Eu vou direto. Eu vou ler quando eu termino de escrever. E aí eu sei o que eu escrevi. Muitas vezes eu penso, mas como eu escrevi isso? Você leu um poema que está em meu livro Nocturnidades. Ele foi escrito diretamente em português. Eu estava em sala de aula. Antes das aulas. Eu começava a minha aula às 7 da manhã. E eu cheguei antes. A professora de inglês estava em minha direção, a sua sala, numa diagonal. Éramos, acho que, as únicas duas que estávamos tão cedo. E eu estava bolando uns
exercícios para os alunos. E, de repente, me deu essa vontade doida de escrever, eu botei de um lado o que estava fazendo, peguei um papel e lápis e escrevi. Só que escrevi 3 poemas direto. Virei para o computador, passei, não corrigi. Passei diretamente para o computador e fiz a impressão. Fui para a secretaria, peguei as 3 folhas, deixei em cima da minha mesa. E continuei fazendo o meu trabalho. De repente, escutei uns gritos. Mas isso foi... Eu não me lembro mais da hora. Escutei uns gritos. Eu me assustei, levantei e corri para a sala dessa professora. Pensei que ela estava passando mal. Mas ela estava sentada, olhando para frente. Eu não olhei para frente, eu olhei para ela. Falei, o que aconteceu? Ela disse, olha. E era a CNN passando as Torres Gêmeas. E, nesse exato momento, começou o avião chegando na 2ª torre. Eu segurei a mão dela, ela levantou, segurei a mão dela e puxei para a minha sala, porque eu me dei conta do que eu tinha escrito tinha a ver com aquilo. Ela foi à minha sala, leu o que estava em cima da mesa, olhou para a minha cara e disse, mas isso você já imprimiu? E está acontecendo agora. Como é que você fez isso? Eu falei, não sei. Mas eu acho que o poeta está sempre ligado a tudo que acontece na vida. E foi o resultado, um dos resultados. Essas coisas não vêm muito para mim dessa forma. Muitas vezes eu escrevo aquilo que eu vi. Eu tenho um livro, o 2º livro, eu vou ler em espanhol, mas ou eu vou traduzir, vou tentar traduzir, não sei. Lê em espanhol. Em espanhol. A gente... Em espanhol, tudo bem. O título é Y somos humanos. Te vas, hombre. Tu sangre, tu piel, entre la tierra mezcladas cual semillas. Te vas. 4 retazos de plomo te quitaron el sol. Y somos humanos, mordiéndonos, pisándonos, retorciéndonos, entre nieve y sal, entre luz y soledad. Te vas, tu vida hecha cenizas, tus pupilas cerradas, el puño apretado. Tus hijos en casa esperan en vano, te arrastran. No volverás trayendo el pan para sus bocas. Mañana, el 2º acto. Tú no. Otra sangre, otra piel perforada, otro nombre callado, como tú. Otro hombre dejará su corazón sangrante y somos humanos. Eu escrevi este poema em 1975. Não na minha terra, mas em Buenos Aires. Eu estava lá e eu testemunhei este fato. Então, o que acontece hoje, para mim, é uma coisa terrível também.
há momentos em que, na minha terra, eu fui testemunha de muitas coisas. Imagina. Doeram demais. Eu tive muitos amigos, muitos colegas de faculdade, mais que de faculdade, de universidade, que morreram na flor da idade. E isso me marcou muito. Como dói, até hoje. E eles estão sempre em meus poemas. E foi a partir daí que eu comecei a escrever coisas desse tipo. Até hoje. E você faria um poema de encomenda? Não. Eu sabia que ia ser curto e grosso. Obrigado, obrigado. Luciana, De jeito nenhum, não sou capaz. Admiro quem consegue fazer isso. Eu não. A poesia, ele é chamamento. Até eu vou pedir licença, porque durante o seu relato me ocorreu o seguinte verso da Sofia de Mello Breiner, poeta portuguesa, né, e que foi uma voz tão potente contra a ditadura de Salazar. A Sofia de Mello Breiner diz assim: chamo-te porque tudo está ainda no princípio, e suportar é o tempo mais comprido. Peço-te que venhas e me des a liberdade, e um só de teus olhares me purifique e acabe. Muitas coisas que não quero ver. Peço-te que sejas o presente, peço-te que inundes tudo, e que o teu reino, antes do tempo, venha, se derrame sobre a terra em primavera feroz precipitado. Esse poema dialoga magnificamente com o que você trouxe, né? Você de tão conectada, como você mesmo disse, né? Ao próprio tempo, não está alheio, à própria época, ao planeta, à organicidade, à engrenagem de tempo e espaço, que antecipou. É muito impressionante, bastante impressionada. A gente agora encerra o primeiro bloco. Vou cumprimentar, né, os poetas e pessoas presentes aqui. Nossa querida Noélia Ribeiro, Fabiana Márcia de Resende, a Cristiana Furst, o nosso poeta Xandu do Ratos. Sejam bem-vindos.